Povo de Deus, paz seja convosco, tudo bom com você, tudo em cima, tudo jóia. Amados, estou aqui para falar desse assunto, você viu aí no título da mensagem, então não é brincadeira, né? Mas como o nosso canal é Viva a Verdade, a gente sempre vai falar a verdade, vai trazer para você as verdades dos fatos, aquilo que realmente é. Eu queria dizer para você que, assim que chegar no número de 5.000 inscritos, nós vamos sortear camisas e olha só, também a caneca do canal, amém? E já aproveitando, queria pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber. Olá, amigos de caminhada, aqui é Pastor Rinaldo de Gílio. Eu vim para um tempo de aprendizado aqui no Descende, aqui nos Estados Unidos, e mediante a tantas informações que estão ocorrendo nas redes sociais no Brasil, eu quero deixar uma palavra aqui, o porquê estou me desligando da Igreja do Evangelho Quadrangular. Com muita tristeza que eu quero deixar essa mensagem para vocês, o porquê que eu estou me desligando. Eu nasci nessa igreja, desde os meus 15 dias de vida, mamãe me levou num Moisésinho para a igreja, quando ela ia fazer a reunião do grupo das mulheres. Nessa igreja eu pude trabalhar, fundar obras, igrejas, eu pude trabalhar em congressos, realizar os grandes congressos que essa igreja realizou. Eu estive envolvido na organização principal. Mas o que aconteceu, e eu vou explicar aqui, é que a partir do ano passado, da data do dia 27 de junho, na Convenção Nacional, uma grande apostasia tomou conta da igreja pela pregação de Mário de Oliveira, e ele pregou algumas coisas que entristeceu a igreja em todo o Brasil. Ele pregou coisas que mexeu com a doutrina, o DNA da Igreja Quadrangular. Ele pregou, por exemplo, que quem anuncia a volta de Jesus com muita frequência, essa pessoa é uma psicopata, ela tem síndromes de psicopatia. E Jesus, ele disse, lembrando-se de mim até que eu venha, na Santa Ceia. Foi pregado, por exemplo, que a história de Ananias e Safira era uma história mentirosa para saquear, que os apóstolos usavam para saquear a igreja primitiva, os bolsos da igreja primitiva. Foi muita tristeza. Falou, por exemplo, para que o Espírito Santo vai dar uma unção de riso para alguém, para as pessoas ficarem ha, e falou debochando. Falou, por exemplo, que existem outros livros mais críveis, mais creditáveis do que a Bíblia, né? A Bíblia que é para nós o nosso firme fundamento da nossa caminhada cristã. Enfim, foi falado tantas e tantas coisas que mexeu com a doutrina da igreja. Foi falado, por exemplo, que nós temos um Deus interior, o nosso eu, que pode nos absolver e perdoar dos nossos pecados. Foram mais de 50 pontos de heresia que foram ministrados. Eu queria deixar aqui, Apocalipse 2,5, diz assim: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O candelabro é o candeeiro, é a luz que ilumina a igreja, é o Espírito de Deus. Ele será tirado do meio da igreja. E essa igreja, ela passou de ser uma igreja para ser uma seita, porque se ela não crer no Espírito Santo, se ela não crer na volta de Jesus, se ela não crer em muitos elementos fundamentais da Igreja de Cristo, ela passa a ser uma seita. Então, a partir de agora, a igreja ela entra numa época de apostasia. Bom, nós fizemos de tudo que poderíamos fazer. Primeiro, colhemos assinaturas de mais de 25, 26 irmãos, levamos na comissão de ética. O nosso pedido foi arquivado, porque o presidente da comissão de ética é sócio da mulher do presidente. Ele simplesmente engavetou. E todos que estavam na comissão de ética começaram a ser perseguidos, tomando as suas igrejas, simplesmente porque estavam defendendo a Bíblia. Também levamos o fato a todos os conselheiros nacionais,
todos eles estão de comum acordo com o Mário de Oliveira. Todos eles estão apoiando as heresias que foram pregadas na convenção. Bom, depois o que nós fizemos? Nós levamos essa questão para o Comitê Global. Não sabia da existência de um Comitê Global. Quando eu contatei a igreja americana, foi falado que existe um Comitê Global e o presidente desse Comitê Global, o pastor Leslie. E aí eu mandei e-mails para o pastor Leslie. Eu nunca falei com o pastor Glenn Burris. Está rolando um vídeo aí, um vídeo pinçado de uma reunião, pegado de uma reunião onde o Glenn Burris fala que nunca falou com um grupo de São Paulo. Realmente eu nunca falei com ele, eu sempre falei internacional. Como você está vendo na minha caixa de mensagens, eu abrindo aí, e ele respondendo a carta com o PDF da mensagem, dizendo que o Mário teria que renunciar imediatamente. Quem está assinando a carta é o Glenn Burris. Então, eu estou mostrando aí a caixa de e-mails do meu celular. Então, quem mandou para mim foi o presidente do Comitê Internacional. Bom, essa tratativa começou quando eles me encaminharam para um membro do Comitê Internacional da CICSASUL, da América do Sul, que fica no Uruguai. Fui eu, pastor Lopes, pastor Renan e pastor Fabinho, viajamos até o Uruguai e levamos tudo aquilo que estava errado na parte espiritual, administrativa, jurídica. Levamos todas as questões e eles disseram o seguinte: olha, nós não podemos fazer nada, somente a parte espiritual, porque a parte administrativa, o comitê não tem nenhuma ingerência no país. Então, desde muito cedo, nós sempre nos posicionamos dessa maneira. Então, nós nos atentamos à parte das heresias. E aí foi-se marcado uma reunião. Depois de 40 dias da nossa ida, eles se reuniram com o Comitê Internacional via online, faziam reuniões online, com 15 em todo o mundo. Na carta diz que dos 15, 10 já tinham respondido para que Mário renunciasse, e depois mais 2 também emitiram o seu posicionamento para que ele saísse, que ele não tinha exemplo de servo de Deus para continuar presidindo a igreja no Brasil. Bom, diante disso, foi marcado uma reunião entre o comitê e o Conselho do Brasil em Miami, dia 24 de janeiro. Bom, eu acredito que o Glenn Burris tomou uma decisão de apaziguar, porque ele está no fim do seu mandato, do seu segundo mandato. Nos últimos 2 meses, vai ter eleição agora no mês de março, então acaba a jornada dele, e ele fez isso para apaziguar a situação que estava no Brasil. Porém, não se apazigua uma situação onde existe uma blasfêmia contra o Espírito de Deus. Os pastores não aceitam isso. E aí, eu quero compartilhar com vocês que não houve arrependimento de Mário de Oliveira, de maneira nenhuma no Brasil. Ele sempre rodou o Brasil inteiro atacando o Conselho Global, dizendo que eles não mandavam nada, dizendo que, até mesmo depois que ele voltou, dia 24 de janeiro, disse que se eles pedissem para ligar nem isso era para ser obedecido. Bom, não houve mudança, aumentou a perseguição dos pastores no Brasil, e pastor é gente como a gente, que sofre, que luta, que batalha, que tem família, que tem filhos, e a perseguição foi aumentando. Então, houve sim uma ruptura de Mário de Oliveira com a palavra de Deus, com o verdadeiro evangelho. Então, diante dessa ruptura, infelizmente, depois de muitas perseguições, e eu posso falar o quanto eu fui perseguido, primeiro, recebi ameaças de morte, fiz um boletim de ocorrência e já tem a polícia investigando. Também fui processado em primeira instância, contra calúnia e difamação, e o juiz da primeira instância disse que eu
estava apenas exercendo a minha expressão de liberdade, minha liberdade de expressão. Depois foi pedido em segunda instância, o desembargador falou a mesma coisa, que nós não excedemos a nossa liberdade de expressão. Bom, depois de haver tanta perseguição e tanta luta, a melhor coisa que foi feita foi um desmembramento, porque ninguém é dono da igreja, a igreja ela é de Jesus. A igreja brasileira, sim, existe um dono, o dono é Mário de Oliveira, é a igreja mariana, mas a nossa igreja é a igreja do Senhor Jesus, é onde nós estamos reformando ela. Aqueles que querem caminhar com segurança, com as suas famílias. Estamos pensando numa igreja para os nossos filhos e os nossos netos. Uma igreja onde não tenha presidente vitalício, uma igreja onde a gente possa viver em paz, poder pregar o evangelho, ainda mais agora que se aproxima a vinda do nosso Senhor Jesus. A Quadrangular, ela deixou de ser uma igreja séria, deixou de ser uma igreja onde o Espírito Santo governa, porque o candeeiro foi tirado, e agora é uma igreja mariana. E diante de tudo isso que está acontecendo, eu fico triste pelos alguns amigos que ficam, que às vezes se apegam na estrutura, mas eu fico muito feliz porque o tempo de cantar chegou, o tempo de pular chegou, o tempo de se alegrar chegou, onde nós vamos ganhar almas e vamos seguir a nuvem, a mesma nuvem que estava lá em Números capítulo 9, a nuvem se levantou e está caminhando e nós não queremos ficar para trás. Um prédio sem unção é a mesma coisa que morte espiritual, falência espiritual, e nós estamos seguindo a nuvem. Nesse exato momento temos muitos pastores conosco e não existe divisão, existe um desmembramento, porque a divisão, quem está promovendo é o Conselho Nacional da Igreja Quadrangular e o Mário de Oliveira. Nós apenas estamos defendendo unicamente a palavra de Deus. Por isso tanta perseguição, porque nós queríamos que essa palavra ela fosse protegida e nós não temos um conselho que honre e valorize essa palavra, que nos libertou. Esse é o Evangelho que nos salva, que nos cura, que nos liberta e que faz o homem viver uma nova vida. Fica aqui a minha palavra e quero convidar você a seguir a nuvem também, a fazer parte dessa igreja que Jesus um dia disse em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer. Nós somos uma família global, uma família, a igreja é a família global do Senhor Jesus Cristo. E você é convidado, você que não é um número apenas, você que não deve ser chamado a atenção só no dia de pagar taxa, você que tem cota para mandar gente em evento, não, você não é nada disso, você é um homem de Deus valoroso, nascido com um propósito para influenciar a tua cidade, influenciar o nosso tempo. E é com esse que Deus está construindo a sua nova história. E que o céu se alinhe à terra e que a terra se alinhe ao céu. E que possamos viver um alinhamento contínuo à vontade de Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.